Então, eu queria prosseguir com vocês, terminando de forma rápida, porque eu dei um testemunho pessoal, aí um depoimento pessoal da questão do meu divórcio, mas não é para ficar aqui contando história, apenas para que vocês tenham ideia do que é feito nessa religião, Testemunhas de Jeová. Não é só nessa, tá? Mas nessa de uma forma arrasadora, né? Existem pelo menos 4 religiões que professam que só lá são de Deus. A questão seria perguntar: qual das 4 está mentindo? A resposta é intuitiva: as 4 estão mentindo, né? Mas se fosse para haver uma disputa entre elas, ia ser uma briga de foice, né? Porque as 4 alegam que são possuidoras do monopólio com ele. Isso é grave, hein? Bom, mas o que eu queria acrescentar na coisa que eu estava falando ali da forma do meu divórcio, vocês se lembram que eu falei que eu coloquei escuta nos telefones, no computador, porque o homem sempre pensa outra coisa, né? Eu não sou diferente, eu sou homem. Então, mas depois não era o que eu estava pensando, e sim uma testemunha de Jeová que estava dando estudo para ela. Interessante que eu havia visto essa testemunha de Jeová algumas vezes que eu cheguei, ela estava lá, e eu perguntava quem era. Olha a mentira, hein, de comum acordo com as duas. É uma mulher que vende roupas. É uma mulher, ela vende roupas. E ela trouxe aqui umas roupas para mim ver. E realmente até levavam uns livrinhos de roupas ou produtos de beleza, exatamente para enganar, né? Mas ia lá para dar estudo, tá? Agora, outra coisa que eu escutei nessas minhas espionagens pelo telefone e pelos computadores é que eu acho interessante falar para vocês, que foi a mulher dizer assim para ela: lá nas Testemunhas de Jeová você vai encontrar um homem da sua idade. A questão era o seguinte: eu tenho 67 anos hoje. A minha ex-esposa tem 47. Na época, ela tinha 35, 36, menos, quando casamos, né? Eu tinha 54 por aí, 54, e ela tinha 20 anos menos, 34, 35. Então ela falou isso há tempos atrás, há 5, 6 anos atrás, ela ainda tinha 42 anos por aí, né? Então olha o que ela disse: lá você vai encontrar um homem da sua idade. Quer dizer, eu tinha 20 anos a mais que a minha esposa, né? Eu tenho 20 anos a mais que a minha ex-esposa. Então olha o que ela estava dizendo, né? E é interessante que não fui eu que fui atrás da minha ex-esposa para se casar, não foi. Eu até namorava uma outra, 2 anos ainda mais nova do que ela. E ela apareceu, eu não me lembro como, acho que foi num encontro, foi alguma coisa cristã. Ela apareceu, eu a conheci, começamos a conversar, prosseguimos conversando, e eu fui gostando dela, né? Eu fui gostando dela e de repente, quer dizer, foi ela que me pegou. Ela sabia que eu era mais velho, né? Então não deu para entender. Eu larguei da outra que eu namorava porque eu achei ela uma pessoa mais interessante e acabei por me casar com ela. Então, para vocês verem o que essa mulher foi lá falar, né? Esse tipo de coisa. Depois, então, eu movi alguns processos em cima dela. Na verdade, eu sabia que não ia dar em nada, mas ia dar calor, né? Eles detestam. Para vocês terem uma ideia, o oficial de justiça ia intimar lá na casa dela, ela não atendia. Ela olhava, desconfiava, né? Você vê que eles são macacos velhos, né? Olhava, desconfiava, não conhecia, desconfiava, ou então sabe que anda fazendo coisas erradas,
não atendia, até que o oficial de justiça certificava o juiz. Olha, eu não encontro a pessoa, já fui lá 3 vezes, não encontro. O que eu fiz? Eu mandei intimar no salão do reino, na hora da reunião, porque a Constituição não permite que você interrompa uma reunião. Ou você chegue antes, ou depois. E você cita a pessoa. Você acredita que os irmãos, na hora que o oficial de justiça chegava lá, ele falava, não existe essa pessoa aqui. Te deram um endereço errado, essa pessoa não existe aqui. Até que o oficial de justiça certificou isso no processo, eu falei, não existe, eu vou junto com o oficial de justiça. O juiz consentiu. Fui lá, fiquei dentro do carro do oficial de justiça, quando ela chegou, eu apontei, aquela ali. É aquela ali a pessoa. Aí ficamos até o fim da reunião, quando eu saí, eu falei, olha, ela está lá na porta, você pode ir lá intimar. Aí ele chegou, intimou, ela ainda se negou. Aí eu fui lá e falei, é ela mesmo. Aí ela foi obrigada, né? E todos os irmãos olhando. Você veja como eles são desonestos, são canalhas, são mentirosos. O pai deles, a Bíblia diz qual é, o pai da mentira. Ele dizia que não existia lá. Bom, enfim, ela foi obrigada a comparecer em juízo. Eu sabia que não ia dar nada, mas eles detestam isso, eles têm horror a isso, entendeu? Mas isso é possível fazer se algum de vocês tiver um problema desse. Isso é possível fazer quando a pessoa te difama. Da mesma forma, eu estou fazendo um procedimento semelhante na cidade de São Pedro, em São Paulo, entendeu? Porque fizeram uma coisa semelhante com o meu filho, que foi como ela fez com a minha mulher, né? Então, aí já cabe um procedimento que vai aborrecê-los bastante. Mas não dá em nada, porque no Brasil calúnia, difamação termina em pizza, quando há uma condenação termina em cesta básica, que já seria o suficiente, tá bom? Então essas questões de falar mal, no caso dela foi o que eu já disse, as coisas que ela falava, né? Além, falava da igreja que eu pertenço, e no meu filho de 12 anos eles falaram a mesma coisa. Olha, essa igreja é do diabo, tá? O seu pai é um participante lá, não é simplesmente membro, então o seu pai é do diabo. Essa igreja, eles pedem dízimo, pedem oferta, eles roubam as pessoas, o seu pai está lá, entendeu? Então eles são ladrões. Falou que lá as mulheres de lá traíam os maridos, e falou um monte de coisa para um menino de 12 anos. E ainda deram com um feixe de ouro, falou assim, olha, se você estiver dentro de uma igreja deles lá, e o apocalipse chegar, a igreja vai cair na sua cabeça, sabe? Por você estar junto com o seu pai. Então essas coisas é difamação, é calúnia e é injúria. E essas coisas você pode pedir explicação em juízo, e eles detestam isso. Então, o ideal até para fazer isso, quando tiver uma prova concreta de que houve isso, difamação, calúnia e injúria, é intimá-los preferencialmente no salão do reino. Não precisa saber nem o nome dele inteiro, que o ancião presidente é obrigado a mostrar quem é a pessoa. Ok? Essa é uma das coisas que eu queria complementar daquele vídeo. A outra que eu queria complementar ocorreu com a minha irmã. Eu tenho uma irmã 4 anos mais velha que eu, ela tem 71 anos hoje em dia. Ela já tem um filho com 36 anos, mas quando ela tinha um filho, e esse rapaz de 36 anos era um menino, tá? Era um menino de 4, 5, 6, 7 anos. Por volta de quando ele tinha 7 ou 8 anos, um dia ela chegou na casa dela, ela tinha uma moça que cuidava dele. E ela pagava essa moça, né? E essa moça foi por indicação de quem? Da nossa mãe, ungida, lá das Testemunhas de Jeová, para ser empregada da minha irmã, que não era da religião. Ela foi desassociada também. Então, ela ia lá, né? Para trabalhar, ela ia lá. Essa mulher, e ela gostava da mulher, porque a mulher
prestava bons serviços, cuidava bem do menino. Mas um determinado dia ela chegou fora de hora em casa e tinha uma outra lá na sala com a Bíblia aberta, dando estudo para o menino. Ela perguntou, mas quem é? A pessoa falou assim, a gente estava dando estudo para ele. Ela falou, mas peraí, quem que autorizou? Aí, conversa vai, conversa vem, ela falou, eu não quero, você sai daqui, e essa moça que era empregada, ela falou, admiro muito a senhora fazer isso, entendeu? Mas eu vou continuar com a senhora trabalhando aqui. Falou para ela, né? E depois ela foi indagada o menino, já estava há 6 meses. Você veja como eles são desonestos. Dando um estudo para uma criança de uns 8 ou 10 anos, ele já sabia ler na época, bíblico, escondido. No momento que a minha irmã estava no trabalho, a mulher ia lá dar estudo. Essas são, gente, as testemunhas de Jeová. Tem muitas outras coisinhas, eu vou me lembrando e eu vou vindo falar para vocês. Porque é importante contar isso para vocês. Isso não é fofoca. Fofoca é você criar histórias que não existem a respeito de uma pessoa. Mas você tem que contar para você ver do que são capazes. Tá? Aquele aspecto humilde que ele tem, manso, eles têm um aspecto quase simplório, manso. Aquilo é a estratégia que a torre põe na cabeça deles, até para que possa dominar eles. Eles lá não são. Até na foto deles você vê que eles ficam de nariz empinado. Entendeu? Os 8 que tem lá, assessorado por mais uns 200, entre advogados, 250 entre escritórios de advogados, da melhor qualidade, da maior espécie, o mais caro. Eles vivem nababescamente. Agora, as testemunhas de Jeová, essas que vão de porta em porta, não são contra elas. Não maltrate elas. Elas são vítimas. E muitas que estão lá dentro, elas querem levar você para lá, é quase que uma vingança. Ela já não tem mais coragem de sair, ela já está cauterizada, já sabe o que vem, entendeu? Então ela quer morrer abraçada junto com o outro. E por isso ela faz questão de levar você para lá. Tá bom? Então esse aspecto manso, humilde, se você xingar eles, eles não fazem nada, eles vão embora, eles não brilham, nada, entendeu? É diferente. Quando eu fui com um oficial de justiça lá na porta do salão do reino, o caso que eu lhes contei, intimar a pessoa lá, é diferente. Os homens fecharam uma roda em torno de mim e do oficial de justiça e foram apertando a roda. Eles estavam praticamente encostados em mim e no oficial de justiça. Isso é pressão. Isso é pressão. Se a gente desse um empurrão ali, a gente ia apanhar. Não tenha dúvida. Mas é só lá. Fora disso, são covardes, fogem de discussão, fogem de qualquer debate. Eu não vou dizer discussão eu também não gosto. Debate é a orientação da torre. Por quê? Porque ela sabe que no debate o sujeito pode se esclarecer. Entendeu? Então o que eu tento fazer? Pôr na cabeça deles que é o seguinte: tudo que você ouve nesse mundo, se você não fizer isso, você que está me ouvindo, você só vai dar cabeçada. Se você fizer isso, provavelmente suas cabeçadas vão diminuir em 90%. Você tem que entender que tudo que você ouve tem no mínimo 3 versões. Pode ter N versões, mas no mínimo tem 3. A de quem fala, a de quem é falado e a verdadeira. Tá? Isso, para você escolher religião, você tem que pôr em prática também. Quando você fica ouvindo um só local, que é o que a torre faz, e eles aceitam, você tem culpa. Eles vão perder a salvação e os líderes lá da torre vão ser aqueles que estão na palavra aqui. Eles ficam na porta do reino de Deus, não entram e não deixam os outros entrar. Eles, os líderes, são esses. Entendeu? Agora, esses vão pagar pelo comodismo e, acima de tudo, por violar a palavra de Deus, que deixa claro: maldito é o homem que crê no homem.
Você tem que crer na palavra. A palavra não cita o nome de nenhuma organização. E vós sois as minhas testemunhas, que está na palavra, é apropriado indevidamente por eles. Stephen Nugent. Eles dizem que Deus falou deles quando falou isso. É cômico, tem coisas cômicas. Mas não é o caso aqui agora. Tá bom? Até a próxima vez.